Há muito tempo, a humanidade discute a possibilidade de vida em outros planetas. Há muito tempo também, as pessoas veem fenômenos aéreos que não conseguem identificar de imediato. E às vezes, nem com o passar de vários anos. Por longos séculos, essas duas coisas estiveram separadas. No entanto, hoje em dia é como se estivessem conectadas. Por esse motivo, praticamente tudo hoje em dia que não podemos explicar é logo ligado à presença de seres alienígenas, seja aqui em nossa Terra, seja ao redor dela em um cenário próximo. Recentemente, na Califórnia, nos Estados Unidos, um objeto estranho, repleto de luzes e com uma velocidade incrível, foi visto nos céus. Logo foi atribuído a uma nave espacial e causou grande euforia no mundo inteiro. No vídeo de hoje, veremos como observamos o universo à nossa volta hoje e vamos entender o que aconteceu na Califórnia no dia 22 de dezembro de 2017. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mundo Desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. O questionamento humano sobre a solidão cósmica é bastante antigo. É difícil, no entanto, precisar o início das especulações a respeito de vida fora da Terra. Por isso, só podemos dizer mesmo que é bastante antigo. O certo é que antes de pensarmos em seres extraterrestres, era necessário que nos reconhecêssemos como terrestres, ou seja, como parte de um mundo como outro qualquer. E nesse sentido, tal concepção passou a ganhar força a partir da Idade Moderna, quando a Revolução Copernicana derrubou a crença de que a Terra era o centro do universo e inaugurou o heliocentrismo, onde somos nós que giramos em volta da estrela principal, o Sol. A partir deste momento em que essa ideia se tornou oficialmente correta, então a ideia de pluralidade dos mundos, expressão muito comum entre os séculos 17 e 19, passou a penetrar lentamente na cultura ocidental. Durante séculos, literatos e filósofos utilizaram a figura do extraterrestre como alegoria do seu próprio pensamento. Foi desse modo que, por exemplo, o iluminista Voltaire criou o famoso conto Micromegas, no qual dois seres extraterrestres gigantes vêm à Terra e discutem ciência e filosofia com os pequenos seres humanos. Embora sejam diferentes no tamanho, os visitantes expressos no conto não são alheios à nossa cultura ou natureza. Pelo contrário, discutem os costumes humanos da época. Às vezes também, os argumentos das experiências literárias envolvendo extraterrestres eram tirados das discussões científicas naquele momento. Por volta de 1800, por exemplo, a comunidade científica internacional era quase unânime em defender a possibilidade de vida em outros planetas fora da Terra. Entretanto, como as distâncias entre os astros eram vistas como intransponíveis e a tecnologia para viagens espaciais sequer havia sido esboçada, quase ninguém cogitava seriamente a possibilidade de visitarmos ou sermos visitados. No século XIX, isso ainda era visto como algo inacreditável. No século XIX, o assunto ganhou novo fôlego com a descoberta da espectroscopia e da teoria da evolução. A teoria de Darwin provocou um novo raciocínio na comunidade científica. Muitos passaram a crer que outros planetas poderiam também ser habitados porque a seleção natural modela seres vivos que aproveitam as condições locais em todo o cosmos. Já a espectroscopia, ou análise da luz, passou a ser aplicada aos corpos celestes e pôde revelar sua composição. Foi através dela que se comprovou empiricamente que outras estrelas tinham composição semelhante ao nosso Sol. Portanto, se havia outros sóis, outras terras também poderiam existir, e a probabilidade era grande. Para o historiador Carl Guttke, neste momento a ciência revestiu a ideia de vida fora da Terra como uma credibilidade inimaginável anteriormente, o que permitiu que ela penetrasse profundamente na consciência da época.
Talvez isso explique o fato de que cerca de 3/4 dos mais prolíficos astrônomos e cerca da metade dos mais proeminentes intelectuais do século XVIII e XIX contribuíram para o debate sobre a vida extraterrestre. Na segunda metade do século XIX, avanços na tecnologia dos telescópios mostraram que a Lua, local preferido dos românticos, não tinha temperaturas adequadas nem a atmosfera, duas condições fundamentais para a vida. Por outro lado, Marte aparecia nos telescópios de baixa resolução da época com sombras azuis e verdes, que eram interpretadas por alguns como água e vegetação. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli declarou ter observado na superfície marciana a existência de linhas retas e extensas, a que ele chamou de canais. Esse termo lembrava os canais artificiais construídos pelo homem na Terra. Com o tempo, como todos sabemos, a tecnologia humana foi ficando cada vez mais avançada e conseguimos chegar cada vez mais longe no cenário espacial. Os muitos mundos que antes só podíamos observar, passamos a visitar por meio de objetos espaciais criados aqui na Terra. Mais do que isso. No ano de 1969, o homem, pela primeira vez na história, foi capaz de pisar na superfície de um corpo celeste que não fosse a Terra. Nesse caso, a Lua. Além disso, chegando na superfície de Marte por meio de sondas e depois por veículos, notamos que aqueles canais observados realmente existiam no planeta vermelho, mostrando que, num passado distante, é mesmo possível que existisse vida em nosso vizinho do Sistema Solar. No entanto, apesar de todo o avanço tecnológico que existe agora no século XXI, ainda não encontramos qualquer comprovação clara da existência de outros seres no universo, sejam eles inteligentes ou não. É claro que muitas teorias existem por aí, mas nada foi cientificamente provado. Na verdade, a maioria das vezes as imagens das supostas naves espaciais chegam a nós embaçadas e com estruturas no mínimo duvidosas. Vejamos um exemplo. Durante algumas horas na noite de sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2017, moradores do estado americano da Califórnia entraram em pânico depois de um misterioso objeto iluminado ter sido detectado nos céus. A ideia das pessoas da área, então, foi a de que não era um simples objeto, mas sim uma nave espacial que estava na Terra e agora retornava para casa. Nesse vídeo, por exemplo, conseguimos perceber o espanto do homem ao visualizar o conjunto nos céus e lentamente vai alterando sua cor e criando quadros de luz diferentes de tudo o que já havia visto. O objeto voador não identificado foi visto na região de Orange Country, com vídeos e imagens logo viralizando nas redes sociais e despertando muita especulação sobre sua origem, como já era de se esperar. A situação só se acalmou quando autoridades policiais de Orange Country informaram de que o OVNI, como muitos tinham deduzido, nada mais era de que um míssil disparado pela Marinha Americana durante um teste balístico noturno. O míssil partiu de um submarino navegando pela área conhecida como Campo de Testes do Pacífico, onde normalmente ocorrem procedimentos desse tipo. Segundo um porta-voz da Marinha, os testes balísticos são realizados frequentemente, mas por motivos de segurança, as datas e locais não podem ser revelados com antecedência para o grande público. Como as pessoas não foram avisadas daquilo, o disparo e o movimento do objeto nos céus levaram a um congestionamento dos canais de serviços do estado da Califórnia, todos telefonando para avisar sobre uma possível aparição. Diversos voos com destino ao aeroporto de Los Angeles na noite de sexta-feira já tinham sido desviados antecipadamente, bem como os que partiram da cidade americana exatamente por causa do míssil que seria enviado. Porém, naquele momento, não foram dadas maiores explicações do controle de tráfego aéreo. Somente foram cancelados ou adiados. Muitas testemunhas usaram o Twitter para comentar o assunto. Uma pessoa escreveu:
Alguém mais viu o OVNI na Califórnia? O que era aquilo? Porém, a multidão que presenciou o fenômeno, tanto presencialmente como depois por vídeo, sentiu uma mistura de alívio e decepção em seguida. Afinal, como dissemos, não era mesmo uma nave extraterrestre e nem presença alienígena. Na verdade, se tratava do foguete Falcon 9 desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk. Por 10 minutos tive a impressão de que os aliens finalmente haviam chegado, descreveu um internauta nas redes sociais, mostrando um sentimento de decepção. O objeto, na verdade um satélite que havia acabado de ser lançado, deixou um rastro luminoso no céu, num formato semelhante às águas vivas do mar. Algo que, além de misterioso ao primeiro momento, era mesmo belíssimo ao iluminar os céus. Isso fez com que alguns considerassem ser um objeto voador não identificado, o famoso OVNI.